ok o áudio? Estão ouvindo bem aí? Amém. Eu queria convidar vocês, irmãos, que estão mais distantes, a vir só um pouquinho mais perto. Seria uma bênção se você puder fazer isso. Glória a Deus. Eu queria que você, em pé mesmo, para a leitura da palavra, pegasse sua Bíblia, talvez versão física ou digital, tanto faz, e abrisse no livro de Ageu. Para você achar Ageu, você pode ir, por exemplo, para o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Aí você volta a Zacarias, e antes de Zacarias está Ageu. Amém? De trás para frente, Malaquias, Zacarias, Ageu. Capítulo 1. Aleluia. Você está bem? Está feliz essa manhã? Glória a Deus. Você vai ficar mais. Glória a Deus. No versículo 9, leia junto comigo. Está escrito o seguinte: vocês esperavam que fosse muito. Estou lendo na versão NAA. Mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Uau! Eu quero que você guarde essa referência, porque aí a gente vai voltar para ler o resto. Tudo bem? Pegue sua Bíblia e diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Aleluia. Nessa manhã serei ensinado pela palavra de Deus. E corajosamente eu declaro que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, louvor. Você pode sentar. Você pode sentar, irmão. Glória a Deus. Uau, Gabriel, que versículo é esse? E esse é versículo para começar a pregação? Aleluia. Tantos versículos, que Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Uau, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tantos versículos maravilhosos. Mas hoje é Ageu capítulo 1. Nessa manhã nós vamos estudar a respeito de Ageu capítulo 1. Irmãos, antes de nós prosseguirmos, eu quero lançar algumas bases aqui em relação à autoridade do Antigo Testamento, tudo bem? Eu quero que você, se você puder, se você for rápido, abra comigo em Efésios capítulo 2. Eu vou ler 3 passagens em Efésios, 2 Pedro e 2 Timóteo, tudo bem? Então Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, está escrito o seguinte: isso é Paulo escrevendo à igreja: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem é membro da família de Deus? Deus é o seu Pai. Aleluia. Edificados sobre um fundamento. E que fundamento é esse? Dos apóstolos e de quem mais? Profetas. Dos apóstolos de Cristo, dos profetas de Deus. Aleluia. Você sabe que no Antigo Testamento os profetas, eles falaram sobre a vinda do Messias. Não começou com João Batista. Séculos antes houve outros. Aleluia. Você sabe que eles também profetizaram sobre o reino milenar do Cristo. Eles nem sabiam que era um reino milenar. Eles profetizaram sobre a ressurreição dos mortos. Eles profetizaram sobre o anticristo. Eles profetizaram a respeito daquele Deus que iria mudar o coração de pedra por um coração de carne. Novo nascimento. Eles nem sabiam que era um novo nascimento. Aleluia. Os profetas, irmãos, estão na base, no fundamento da igreja. Quem é a igreja aqui? Aleluia. Junto com os apóstolos. 2 Pedro agora, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Dessa vez, o apóstolo Pedro, ele escreve: primeiramente, porém, saibam
que nenhuma profecia da Escritura, diga nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Vou repetir. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada das Escrituras, ok? Por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus. E talvez a sua Bíblia esteja inspirados. Está assim na sua Bíblia? Ou por inspiração, alguma coisa assim. Na minha Bíblia tem dizendo movidos. Porque ser inspirado na Bíblia, irmãos, é ser movido por Deus a fazer algo. Amém? Então os profetas, quando eles ouviram a voz de Deus, quando eles tiveram as visões que Deus lhes deu, eles não interpretaram aquilo. Você lembra do que nós acabamos de ler? Não por interpretação humana. Quando Ezequiel ele viu aqueles querubins, e você vai olhar lá, meu irmão Mateus, está congregando aqui conosco, ele veio perguntar para mim sobre um vídeo que ele viu no Reels do Instagram, falando sobre os querubins. Ele disse, Gabriel, isso aqui é verdade mesmo. Porque os querubins, uma face é de homem, outra face é de boi, outra face é de águia, outra face é de leão, 4 asas, isso aqui é um anjo mesmo. Aleluia, foi o que Ezequiel viu, e foi o que ele registrou. Ele registrou o que ele viu, e não o que ele achou que ele viu. Os profetas escreveram o que eles ouviram, não o que acharam que ouviram. Os profetas não ouviram mal Deus falando. Porque no Antigo Testamento as pessoas elas não entendiam muito bem, elas entenderam perfeitamente bem, ao ponto de a Escritura no Novo Testamento dizer que não foi por interpretação humana. E é o Novo Testamento que está dizendo, não é Gabriel, não fui eu que escrevi essa epístola. Se fosse eu teria colocado um capítulo inteiro repetindo as mesmas palavras. E você sabe, quando um judeu ele quer enfatizar uma coisa, ele repete isso. Ele fala isso várias vezes. Tudo bem? Mas fala, foram movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Agora eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 3. Provavelmente você conhece o versículo 16 desse capítulo muito bem, que diz que toda a Escritura é inspirada por quem? Agora eu quero ler do versículo 15 primeiro. Ok? Vamos contextualizar o versículo 16. Diz o seguinte, para Timóteo, é Paulo escrevendo. Desde a infância, Timóteo, você conhece as sagradas letras. Agora preste atenção, quando Timóteo era criancinha, o Novo Testamento não existia. De que sagradas letras Paulo está falando? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é sagrado. Ele não é menos palavra de Deus. Ele é sagrado. Sagradas letras. As letras da palavra não vão te matar. Não é disso que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Você pode se alimentar da palavra de Deus. E ele continua, sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em quem? Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual é toda a Escritura que ele está falando aqui? As sagradas letras. Quais são as sagradas letras que ele se refere? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, se você conhecê-lo, ele pode te conduzir à salvação em Cristo Jesus. Porque o Antigo Testamento aponta para o Messias. Glória a Deus. Então, irmãos, quarta-feira nós teremos aqui um treinamento. Já está sabendo disso? Olha só, quem vai ser teu professor serei eu. Só que aqui eu vou ser professor. Você vai esquecer de mim como Gabriel, o irmão da igreja que senta do meu lado. Aqui eu vou ser professor. Estudei para ser professor, me formei para sê-lo, isso faz parte da minha essência. E irmãos, assim como Pedro falou, talvez não tenha ouro nem prata para lhe dar, mas tem Gabriel. Então é o que dá hoje. Não falte. Venha, a gente vai aprender juntos. Amém? Se você é formado no Rema, venha. Se você prega nessa igreja, venha.
Se você dirige culto, mas não prega, não interessa, não importa, venha também. Se você passa o slide aqui, ajuda o pregador a passar os versículos aqui na tela, venha também. Aleluia. Não falte, irmãos. Se você puder, não falte. Quarta-feira, às 19h30. Amém? Não será um culto. Alguém já me perguntou, é pago? Não é pago. É 0,800. O pagamento é o seu tempo. O pagamento é a nossa dedicação. Amém? Aleluia. E uma das coisas que nós vamos estudar é exatamente isso que eu acabei de dizer. Toda a escritura, ela é inspirada. Eu sei que tem muitos pregadores que às vezes colocam o Antigo Testamento como se fosse algo inferior, e não é. Não é. Não é. Pense numa coisa que me revolta quando eu escuto, é isso. Não é inferior. Mas o que tem isso no Novo Testamento? Nem tudo que está no Antigo Testamento está no Novo Testamento. Onde é que está no Novo Testamento dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Aonde? Está no Antigo Testamento. Mas nós tomamos para nós, sim ou não? Então nós não podemos ser seletivistas. Nós não seguimos a lei. Cristo é o fim da lei. Mas há princípios de sabedoria, há verdade no Antigo Testamento para nós hoje, irmãos. Aleluia. E sabe, Ageu, capítulo 1, versículo 9, foi Deus falando. Não foi o diabo falando, foi Deus. Mas Gabriel, eu não gosto muito do Deus do Antigo Testamento. Não tem problema. Deus, ele não precisa da nossa aprovação. Deus não é candidato. Ele não está precisando do nosso voto, não. Ele não precisa nos agradar, irmãos. Ele é um rei absoluto. Aleluia. Deus, ele faz conforme ele quer fazer. E foi o que ele disse para Ageu, e Ageu escreveu o que ele ouviu Deus dizer. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ageu capítulo 1, versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito. Uau! Mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. Mas Deus, já era pouquinho, o Senhor vem e sopra? Soprei. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu soprei, porque a sua vida está nas minhas mãos. Eu soprei, porque todo o recurso da terra me pertence. Aleluia. Daqui a pouquinho a gente vai saber por que disso. Glória a Deus. Se você foi adiantado e você já leu o versículo inteiro, você já sabe por que disso. Mas Deus, ele é soberano. E agindo Deus, quem? Ninguém pode impedir, irmãos. Ninguém pode impedir o Senhor. Ninguém. Muitas vezes nós estamos culpando Deus. O carro quebrou. Aliás, desculpa. Estamos culpando o diabo. O carro quebrou, foi o diabo. O meu negócio falhou, foi o diabo. Algum relacionamento quebrou, foi o diabo. Sempre é o diabo. Tropecei na rua, foi o diabo que botou aquela pedra para eu tropeçar. Sempre é o diabo. Muitas vezes, irmãos, o diabo, ele tem sido exaltado em alguns pódios. Existem pregações que eu já ouvi que o diabo é mais mencionado do que Deus. Do que o Deus que venceu o diabo. Aleluia, Cristo Jesus venceu o diabo. Não dê demasiada atenção do que ele merece. O diabo, ele é derrotado, irmãos. Você já é vitorioso, eu e você. Amém? Em Cristo Jesus. Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Irmãos, algumas coisas são o diabo. Certo? Algumas coisas são o diabo. A Bíblia fala, no livro de Atos, que Cristo, ele foi libertando os oprimidos de quem? Curando os oprimidos do diabo, libertando eles. Tem coisas que é o diabo, mas tem coisas que é a vida. Tem coisas que é a vida. Andou distraído na rua, tropeçou. Tinha um buraco, tinha uma pedra ali. Tem coisas que é culpa nossa. E a gente quer colocar a culpa no diabo. Más escolhas, não refletiu corretamente, não esperou o tempo certo. Moisés, quando tinha 40 anos, ele foi defender um compatriota seu, um israelita, um hebreu. E o que é que ele fez? Matou o egípcio. E ele teve que fugir.
E o livro de Atos, capítulo 7, vai dizer que ele achava, ele julgava que o seu povo iria entender que Deus o chamou para libertar aquele povo, libertar aquela gente. Mas as pessoas disseram, você veio nos matar como matou o egípcio? Ele tinha um propósito, e ele conhecia o seu propósito, mas ele adiantou. Ele não foi chamado para cumprir o propósito naquele momento. Teve que passar quantos anos no deserto? Mais 40. E depois ainda passou mais 40, por causa de desobediência no deserto. E ele viveu ao todo 120 anos. Então algumas coisas são erro nosso, mas algumas coisas é Deus. Eu soprei. Aquele namoro, fui eu que mandei ela acabar o namoro. Fui eu que mandei ele acabar o namoro. Por quê? Porque é minha filha, porque é meu filho, e eu sei o que é bom para ele, eu sei o que é bom para ela. Fui eu que mandei acabar, fui eu que disse para não atender a ligação. Às vezes é Deus. Às vezes Deus, ele vai acabar negócios, ele vai impedir que negócios aconteçam, porque ele é Deus. Aleluia. Veja, Mateus capítulo... Deus é bom. 26, versículo 41. Jesus, ele estava na vigília da noite, antes de ser preso, para ser crucificado. E aí, ele repreende os seus discípulos e diz, o espírito é forte, mas a carne, porém, é fraca. E eu vi alguém dizer uma vez, a carne tem que ser fraca mesmo. Irmão, você entendeu que Jesus está repreendendo eles porque a carne era fraca? Então o que ele quer dizer é que a carne não tem que ser fraca mesmo, a carne tem que ser forte. Porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Entenda, eles estavam dormindo ao invés de estarem vigiando com Jesus. Vocês não puderam vigiar comigo nem mesmo uma hora. O espírito está pronto, mas a carne está fraca, entendeu? Vocês não estão aguentando. A carne nem sempre é sinônimo de pecado no Novo Testamento. Entenda o contexto. Assim como fermento nem sempre é sinônimo de pecado. Uma das parábolas de Jesus é que o reino de Deus é igual ao fermento. Aleluia. Devemos ter cuidado com o fermento dos fariseus, do diabo. Mas com o fermento de Deus pode colocar mais. Aleluia. Então nós precisamos entender os contextos, irmãos. Esses homens não estavam prontos. E muitas vezes nós não estamos prontos para certas coisas. E Deus não vai colocar na nossa mão. Por quê? Porque pode gerar destruição. Não é que Deus não queira dar. Não é que Deus não queira o sucesso. Mas vai gerar destruição. Vai gerar dano. Pode gerar perda. Porque não chegou ainda. Talvez eu e você não estejamos prontos para aquilo que nós estamos esperando. Mas eu tenho me alimentado, eu tenho orado, eu tenho declarado, glória, o Espírito está pronto. Mas a carne ainda é fraca, talvez você não saiba lidar com isso ainda. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Você percebe que isso está tudo no Novo Testamento, né? Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que Deus corrige ao filho que ama e açoita aquele a quem recebe como filho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É errado papai e mamãe dar uma palmadinha na criança? Sim ou não? Diga para mim aí, você que é pai. É errado não, né? E Deus não pode dar uma palmadinha não? Você disse que não era errado. É errado papai e mamãe tirar o videogame quando é necessário? Sim ou não? E por que você acha que Deus não vai tirar o videogame? Às vezes nós temos uma imagem do que é ser pai aqui na terra, e é isso mesmo, está certo, é assim que deve agir, mas quando nós transportamos para Deus, não, Deus não vai fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, vovô, vovó, eles geralmente têm uma fama, né? Que ele estraga o menino, é ou não?
Não deixa muito perto de vovô, não deixa muito perto de vovó, porque vai mimar demais aquele menino. Ah, o menino não quer mais obedecer papai e mamãe, olha para aí. Ah, vou falar com vovó, vou falar com vovô, voinho, voinha, ioiô. Oi, eu vou dizer que você me bateu. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não é teu avô, Ele é teu pai. Aleluia. E quem escreveu Hebreus não fui eu também não, tá? Não foi eu, não fui eu. Agora deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele é um pai bom. É por isso que Ele corrige. É por isso que de vez em quando Ele vai tirar o videogame. Não, Deus não tira. E quem disse que sou eu e você que definimos o que Deus faz ou deixa de fazer? Eu convido você a ler o livro de Apocalipse sem pular nenhum versículo. Ali é Deus agindo. É Jesus falando que vai fazer. Não é o diabo. Ei, não é o diabo. Sou eu que estou soprando. Uau, sou eu que estou soprando. Que é isso, Gabriel? Eu devia falar que eu ia prosperar, enriquecer. Eu vou falar, tenha calma. Aleluia, por que Deus soprou? Você está lá em Ageu capítulo 1, versículo 9, você guardou? Vamos continuar lendo? Até a parte do sopro. Agora, adiante. Diz o seguinte, e por quê? Aqui vem o motivo, aqui vem a causa, aqui vem a razão. Pergunta ao Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. É por isso que eu estou soprando. Não está no centro da minha vontade. Tchau namoro. Tchau noivado. É melhor acabar o namoro hoje. É melhor acabar o noivado hoje do que ter um relacionamento destruidor depois. Eu vi o testemunho de uma jovem uma vez que ela se casou com um rapaz, ela é evangélica, casou com um rapaz não evangélico. E aí ela triste, chorando. Mas ela não se converteu depois que casou. Ela já era cristã antes, evangélica, convertida, nascida de novo. Mas eu amo tanto ele respeita a minha fé. Eu não duvido que ele amasse ela. Não é essa a questão. A questão é que ela escolheu mal. Porque quando o menino nasceu, quis levar o menininho para levar o batismo na cabecinha. Disse para ela que tinha que casar em outra igreja. E que para isso tinha que fazer catequese, tinha que fazer crisma, tinha que fazer um monte de coisa para poder casar. Na igreja dele. E disse que o menininho ia para a igreja dele, iria crescer de acordo com o que ele acha certo. E ela estava sofrendo com isso. Mas no tempo de escolher, ela preferiu ele. Era melhor que Deus tivesse soprado. Era melhor que ela tivesse escolhido certo. Aleluia. Ela não teria passado por isso. Ela não teria passado por isso. Glória a Deus. Porque o meu templo permanece em ruínas. Vocês estão indo para a sua casa. Vocês estão edificando suas casas. Mas o meu templo, a minha casa está em ruínas. Preste atenção, irmãos. O templo estava em ruína. Veja o nível que estava o templo de Deus em Israel, em ruínas. E vocês não estão consertando, vocês não estão edificando. Mas vocês estão juntando riquezas para vocês. Por isso eu estou soprando. Olha só o que está escrito no versículo 6 de Ageu. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Meu Deus! Você entendeu que esse versículo não é sobre falta? Vocês estão semeando. Se está semeando é porque tem semente. Se tem semente para semear, é porque tem terreno para isso. Tem solo para isso.
Vocês estão recebendo salário, só que está indo embora. Mas não está faltando salário. Não está faltando recurso. Não está faltando água. Não está faltando comida. Mas vocês não se saciam. Vocês não se fartam. Vocês não se alegram nisso. Povo de Israel. Aleluia. Vocês colocam roupas, mas vocês não estão aquecidos. Israel. Ou seja, vocês têm roupa. A roupa está aí, a roupa não está faltando. Eu estou vestindo vocês. Mas não é suficiente para o conforto. Por quê? Irmãos, nada terá sucesso, verdadeiro sucesso, eu anotei aqui, se Deus não estiver envolvido. Então, mesmo na semeadura, se Deus não está envolvido, nem mesmo no casamento, irmãos. Um casamento que às vezes o marido não traiu sua esposa, a esposa não traiu seu marido, mas Deus não está envolvido naquilo. Vai os filhos para o inferno junto com os pais. Porque Deus não está naquela família. Eles não creem em Deus. Os filhos não foram criados no temor do Senhor. Pessoas estão prosperando sem temer a Deus. Uau! Pessoas estão prosperando sem temer a Deus. Você sabe disso, não sabe? Quantos homens por aí, irmãos, são ricos, milionários, bilionários talvez, mas eles não têm temor a Deus. Isso não faz sentido, irmãos. É uma prosperidade sem sentido, é uma prosperidade sem razão. Mas se Deus estivesse envolvido, aquilo ali teria um valor sobreexcelente. O que adianta acumular riquezas na terra? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aquele jovem rico, ele saiu triste quando falou com Jesus, porque ele era muito rico. É o que a Bíblia diz. Ele foi embora triste porque era muito rico. É o que está lá escrito. Porque Cristo disse a ele: vende tudo que tem e dá aos pobres. Sabe, Deus ele é contra a riqueza? É óbvio que não, irmãos. Aí tem um monte de versículo aí sobre prosperidade. E você entendeu que esse contexto aqui de Ageu 1 é que eles tinham, mas não estava superabundando, não era o suficiente, não era satisfeito para saciar. Você entende que Deus ele quer a prosperidade, ou seja, Ele quer que você semeie e colha muito. Ele quer que você vista a roupa e se sinta aquecido, que você beba, coma e se sacie. Mas não está acontecendo porque Deus não está sendo reconhecido em primeiro lugar. Então a questão não era a falta, o problema era a prioridade que estava invertida. Estava invertida. Quando eu oferto, eu não posso trazer a minha oferta, irmãos, para ganhar algo em troca. Isso não é bíblico, não. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, que nós devemos dar, que nós devemos ofertar, segundo estiver proposto no nosso coração, não por necessidade. Está me faltando uma moto, está me faltando um carro, está me faltando uma casa, está me faltando o dinheiro para o aluguel, eu vou dar uma oferta para que Deus me retribua. Não é isso que Deus quer. Mas Deus falou comigo, Gabriel, e Ele disse: faça isso, e essa porta vai se abrir. Ele falou com você, especificamente a respeito daquele assunto. Isso não é uma doutrina. Isso é uma instrução divina para que coisas rompam na sua vida. Aleluia. Nós não podemos fazer de exemplos uma doutrina, porque fulano de tal, fulana de tal, que bênção, irmãos, que funcionou, mas não é doutrina. Foi uma instrução específica que ele recebeu. Mas se funcionou para ele, não pode funcionar para mim. Deus falou com você. Deus disse a você para dar o carro e andar a pé, que Ele ia te dar um carro em uma semana. Vai ficar um tempão andando a pé, talvez, hein? Sabe, o irmão Hegel, ele fala sobre isso naquele livro, O Toque de Midas. Sobre um rapaz que ele deu o carro pensando em colher outro carro de volta melhor. O carro bem acabadinho, aí deu o carro. E vou ter um melhor. Ele ficou um tempão andando a pé. Porque Deus não mandou ele fazer isso. Ele fez isso para barganhar com Deus. Era melhor que ele tivesse juntado dinheiro, vendido aquele carro e comprasse outro melhor. Comprasse outro melhor. Mas às vezes a gente acha que Deus ele tem que fazer as coisas que nós queremos que Ele faça. Mas o Pai é Ele, o Filho somos nós. Aleluia, aleluia.
Qualquer processo que Deus não é o centro, não faz sentido. Deus não quer que nós estraguemos tudo. Deus não quer que percamos oportunidades. Então é bom que às vezes Deus sopre algumas coisas, para que nós estejamos prontos para receber. Por que não está rompendo? Busque em Deus, irmãos. É Ele que sabe, eu não sei não. Não é o pregador que vai te dizer, a não ser que ele seja inspirado para isso. Receba uma mensagem, uma profecia para te dar. Mas se não, busque em Deus. Papai, por que está acontecendo? Por quê? O que é que precisa ser ajustado? Às vezes, nós já estamos prontos. Existe uma frase que algumas pessoas dizem que é o seguinte: sorte ou oportunidade, uma coisa assim. Não, sorte é quando a oportunidade aparece e você está pronto. Uma coisa assim, apareceu a oportunidade, você estava pronto. Aí o povo diz, foi sorte. Não, você estava pronto, você estava preparado, você se capacitou. Aí a oportunidade veio, você agarrou. Quem não estava pronto, não agarrou, Mas você entendeu que às vezes a gente está pronto, mas a oportunidade ainda não surgiu. Mas eu já estou pronto. Porque há um tempo para as coisas acontecerem nas nossas vidas. Então continua fazendo se Deus disser para você continuar aquilo que você já está executando agora. Israel deixou Deus em segundo plano. Eles esqueceram do que era a prioridade e de quem era a sua fonte. Você imagina se Deus, Ele tivesse permitido que o povo de Israel semeasse e colhesse em abundância, vestisse roupa e estivesse aquecido, comesse, bebesse e estivesse saciado, eles iam pensar, tá bom do jeito que a gente está fazendo. Em que temos te roubado, Deus? Malaquias, ele vai registrar isso. Em que? O que é que a gente está fazendo de errado? Então Deus às vezes vai soprar, para que nós vejamos o que é que está errado e precisa ser modificado, precisa ser transformado, mudado na nossa vida, para que haja o rompimento. Aleluia. Tiago, o apóstolo, não o filho do pastor, ele fala uma coisa muito interessante. Quem é você para dizer, amanhã faremos isso ou aquilo? André que gosta desse versículo, né, André? Devemos dizer, se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo, porque o amanhã pertence a... Você não sabe nem se Jesus vai voltar hoje? Se ele voltar hoje, estragou o teu plano de amanhã. Você entendeu isso? Porque amanhã eu vou visitar fulano de tal. Amanhã eu vou na pizzaria com os meus amigos. Deus, ele vai estragar os planos de muita gente quando ele voltar. Mas vai ser bom demais. Porque quando ele voltar, irmãos, qualquer plano vai perder qualquer sentido. Diante da vinda gloriosa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora preste atenção no versículo 8. Eu queria que você lesse comigo. Se você ainda estiver aí. Deus, ele vai dar algumas instruções para o povo de Israel. Ele diz, vão até o monte. É interessante porque o povo diz, segura aí, tá? Eu vou ler o resto. É interessante, mas no Antigo Testamento, Deus, ele tinha essa relação com o monte. Por quê? Porque era um lugar elevado. Você sabia que ninguém desce para Israel? Para Israel? Ninguém desce para Israel. O judeu diz, vamos subir para Israel. Mas como se Israel está num relevo abaixo? Não, mas Israel é uma cidade santa, na concepção judaica. É uma cidade elevada. Deus é elevado. Você não desce para Deus, você sobe para Deus. Aleluia. Onde é que é o reino de Deus? Se nós sairmos do planeta Terra, irmãos, onde é que é cima, onde é que é baixo, onde é que é direita, onde é que é esquerda? Isso perde o sentido. Não sei se você sabia disso. No espaço não tem esse negócio de direita, esquerda, cima, baixo. Não tem isso aí. Onde é que é o reino de Deus? É em cima, é embaixo? O reino de Deus é elevado, por isso que a linguagem de Deus é subir aos céus. É Deus descendo na pessoa de Jesus para nos buscar de volta para os céus, para cima. Porque Deus é elevado. Subam a um lugar elevado para falar comigo. Agora preste atenção, estejam no lugar certo. É isso que significa subir ao monte. Esteja no lugar certo. E o que? Tragam madeira. O que é trazer madeira? Deixa eu ler o resto aqui só para a gente pegar o contexto. E reconstruam o templo. A madeira, irmãos, é o templo em potencial. Porque não tem como você reconstruir o templo
sem ter essa madeira. Vocês precisam trazer madeira. Sem madeira, vocês não vão reconstruir o que precisa ser reconstruído. A madeira é o templo em potencial. Deus, Ele colocou potencial em nós para realizarmos algumas coisas nessa vida. Para que nós possamos conquistar algumas coisas. Amém? Aleluia. Nós devemos estar no lugar certo. Devemos ter o nosso potencial trabalhado, preparado, pronto. Uau, glória a Deus. E passar pelo processo. E qual é o processo? A reconstrução. Porque eu não vou simplesmente jogar a madeira e plim, surgiu o templo. Eu vou precisar de martelo, vou precisar de prego, talvez uma serra, uma lixa. Há um processo. Devemos estar no lugar certo, com o nosso potencial, passando pelo processo. Porque eu ainda não rompi, porque há um processo. Há um processo, irmãos. Às vezes a culpa é nossa, mas às vezes não é não. Às vezes estamos ainda no processo. E nós precisamos identificar se há um erro, a gente conserta. Mas mesmo consertado, o processo não é anulado. Eu gostei muito quando Lisângela pregou em uma quinta-feira atrás. Alguma quinta-feira atrás, no mês passado. Em que ela falou a respeito do exemplo de Paulo. Eu sei passar necessidade. Por quê? Se ele sabe, é porque ele passou. E para o camarada saber como lidar com a necessidade, provavelmente foi um tempo um pouco alongado. Porque, irmão, você passar necessidade um dia, talvez você consiga segurar a murmuração. Mas experimente passar uma semana, um mês, um ano, e aí? Você sabe que Paulo, ele construía tendas, fazia tendas, só porque a igreja não apoiava ele? Ele escreve em 1 Coríntios 9, só eu e Barnabé não temos direito de parar de trabalhar secularmente, porque no ministério, irmãos, é trabalho. Alguém me perguntou, mas fulano de tal não trabalha não? Eu disse, trabalha, filho, para Deus. Pastoreio é trabalho, não foi sobre pastor, viu? Pastoreio é trabalho, missões é trabalho, pregação é trabalho, você cuidar das crianças lá em cima é trabalho, ser diácono na igreja é trabalho, ser músico na igreja é trabalho. Está trabalhando para Deus. Ué, não trabalha não? Trabalhar? Só eu e Barnabé não podemos parar, e é por isso que ele tinha que fazer tenda. Ao invés de estar fazendo missões, ele estava fazendo tenda. Ao invés de estar sendo chicoteado, misericórdia, estava fazendo tenda. Eita, glória a Deus. Uau, ele não precisava estar fazendo isso, irmãos. Algumas pessoas, entenda, elas têm essa vocação. Elas são chamadas por Deus para largar certas coisas e abraçar outras, viver inteiramente para o Senhor mesmo. Isso os apóstolos foram chamados para fazer. Por que que o diácono surgiu? Porque Pedro disse, ei, é necessário que nós precisamos nos dedicar à oração e à palavra. Há uma necessidade, porque se a gente ficar dividido em todas as atividades dentro da igreja, dentro da comunidade que estava se formando ainda, não vai dar certo. É por isso que nós somos um corpo. Cada um tem uma função dentro deste corpo, irmãos. Aleluia. Irmãos, quando nós passamos pelo processo, então finalmente o templo é construído. Ou seja, a glória que estava prometida, ela é revelada. Aquele alvo que você estava buscando, você acerta ele. Aquele objetivo, aquele fim, você consegue alcançar, você chega lá. Aleluia, mas tem que estar no lugar certo. Você tem que ter o potencial, e Deus já colocou o potencial em você. Tem que passar pelo processo. E aí o resultado virá. O resultado virá. Tudo o que precisamos está em Deus, e Ele já providenciou. Você já observou, irmãos, que alguns dos países mais pobres que existem no mundo, eles são extremamente ricos?
Você vai na África, quantos países lá não tem minas e minas de diamante? Quantas vezes você já não ouviu, o Brasil é tão rico, ele só é mal administrado? A culpa não é de Deus não, irmãos. Deus ele colocou ouro, prata, diamante, todos os recursos necessários para todas as sociedades no mundo todo. O problema é que às vezes a gente não pode ou não sabe usufruir disso. Mas a provisão está lá. A provisão está lá. Agora preste atenção numa coisa, nos minutos que me restam. Eu quero dizer a você, hoje nós somos o templo de Deus. Isso aqui é prédio. Parede. Casa de Deus. Igreja. Aleluia. Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo falando, Ele é o Senhor dos céus e da terra, e Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Prédio, casa. Prédio, onde a casa se reúne. A casa de Deus somos eu e você, irmão. Você não vem para casa, você é a casa. Nós não vamos para casa, nós nos reunimos como casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo não é para você, nem para mim. Alegrei-me, eu vou te dar um salmo novo. Alegrei-me quando me disseram, reunamo-nos como casa do Senhor. Eu vou dizer de novo porque você gostou demais. Essa aqui não é a casa de Deus. Eu e você somos a casa de Deus. Deus não fica se mudando, irmãos. Quem se muda é a casa dele. Aleluia. E onde está a casa de Deus? Eu e você, nós. Deus ali está. Eu e você somos a casa de Deus. Eu e você somos a casa de Deus. Os pecadores, eles não vêm para a casa de Deus. Eles vêm, está ao lado da casa de Deus, para se tornar a casa de Deus também, mediante a fé em Cristo Jesus. Me desculpe, mas é isso que está na Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, eu negocio muitas coisas, mas a palavra de jeito nenhum. E se está explícito dizendo que ele não habita, quer dizer que não é o local de habitação. Se não é o local de habitação, não é a sua residência, não é a sua casa. E até onde eu sei, essas paredes não foram levantadas por mão de anjo. Foi o homem mesmo que levantou. Aleluia. Agora, eu e você, nós também não fomos feitos por mãos de homens, você sabe disso? Não fomos feitos pelas mãos dos homens. É por isso que Deus habita em mim e em você. Porque Ele só não habita em lugar feito por mão de homem. Aleluia. Eu e você, nós somos a casa de Deus. Em Ageu, irmãos, Deus ele mostrou que o problema não era a falta, mas a falta de prioridade, ou a prioridade errada. Aleluia. Agora não, Deus. Agora não, agora eu estou muito novo, Deus. Agora não, eu preciso que meus filhos cresçam. Ué, leva o filho junto também, ué. E você acha que Deus, ele queria que o povo hebreu no Egito esperasse os meninos crescer para sair do Egito? Deus, ele tem uma terra que emana leite e mel, e tu está esperando que o menino cresça. Sai daí, rapaz. Mas a gente vai para o deserto. Você vai passar pelo processo do deserto, e você vai chegar na terra que emana leite e mel. Gabriel, Deus não nos leva para o deserto no Novo Testamento. Eu acho interessante que as pessoas elas botam um negócio no Novo Testamento, que o Novo Testamento nem diz. Você sabe onde é que Jesus costumava pregar? No deserto, em cima de uma pedra. Você sabe para onde o Espírito de Deus levou o Deus Filho para ser tentado pelo diabo? Para o deserto. Há um processo, irmãos, que talvez eu e você passemos pelo deserto. Mas você sabe que Israel até hoje é um deserto? Mas você sabe que ele consegue transformar a água salgada em água doce? Você sabe que ele planta onde ninguém jamais conseguiu plantar? O teu problema não é o deserto, irmão. O meu problema e o seu não é o deserto.
seja para onde Deus queira nos levar, vamos passar pelo processo e vamos chegar na terra que mana leite e mel. Deixa eu resolver isso primeiro, Deus. Olha, mas eu tenho isso aqui, eu não posso abrir mão disso. Você já imaginou se na multiplicação de pães e peixes alguém não tivesse cedido os seus 5 pães e 2 peixinhos? Era o lanchinho dele, irmão. Era uma criança, irmão. Mas Jesus disse: eu quero o seu lanchinho. Não, mas Deus não tira peixe de criança. Você não está lendo sua Bíblia não, né? Ele não vai tirar o pãozinho da criança, certo? Irmãos, ele não falou que ia multiplicar. Ele não disse: eu te devolvo. É uma criança, Deus. Mas eu quero os 5 pães dele e eu quero os 2 peixinhos dele. Ou você confia em mim ou você não confia. Nem sempre Deus vai dizer o porquê. Nem sempre Deus vai dizer a razão. Quando ele disser, seja grato. Mas às vezes Deus ele vai deixar com que a situação mexa um pouco os nossos nervos, porque Ele quer nos moldar. Ele quer nos moldar. Ele quer criar estrutura em nós. Para finalizar, ou o reino de Deus, irmãos, é a nossa base, ou o reino de Deus é o fundamento, ou Deus é a prioridade, são os nossos alicerces. Aleluia. Ou nada vai dar certo, só vai ter aparência, mas não vai dar certo de verdade. Não é o propósito perfeito de Deus. Se nós buscarmos as demais coisas em primeiro lugar, perderemos o reino. Mas se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, ganharemos todas as coisas. Aleluia. Deus nos chama à consciência nessa manhã, irmãos, a respeito de prioridade. O tema desse mês é prosperidade. E para nós prosperarmos, e isso não tem a ver só com dinheiro, você já sabe disso, você já foi instruído nisso, amém? Mas para que nós prosperemos nas coisas que fazemos, dentro da nossa casa, na realização de nossos sonhos, Deus tem que estar no centro. Deus precisa estar no centro, porque se Deus não está no centro, eu bebo, mas eu não me sacio, então eu vou atrás de mais. Eu como, mas eu não me sacio, então eu vou atrás de mais. Eu tenho roupas, mas eu não me aqueço, então eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. Mas quando Deus é o centro, eu entendo que eu posso viver contente com aquilo que eu tenho, porque Deus não deixa faltar nada. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero, nesses 30 segundos, reforçar o convite para que você venha quarta-feira. Nós vamos falar a respeito de ministério, de pregação. Nós precisamos ajustar algumas coisas. Amém? As pessoas vão dizer: o melhor pregador de Vitória, de Pernambuco, do Nordeste brasileiro e do Brasil inteiro está ali naquela igreja. Não que eu seja prata ou ouro, né? Eu sou o que Pedro tinha. Aleluia. Mas vamos nos ajudar aí, amém? Vamos crescer, não falte, se você puder vir. Então eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe você. Eu espero que Ele tenha falado ao seu coração. Amém? Glória a Deus.